Então, é uma oportunidade grandiosa que nós temos aqui agora de aprendizado, de continuar a aprender acerca das coisas de Deus. E olha, nós temos que aprender as coisas de Deus. Disso depende a nossa vida, o bom andamento da nossa vida espiritual e em todas as áreas, né? O aprendizado da palavra de Deus são, vamos dizer assim, são orientações para as nossas vidas. Imagina você viajando numa estrada e você sabe que o que nos indica são as placas, né? Curva perigosa, pare, declive, curva fechada para a direita, para a esquerda e assim por diante, né? Perigo na pista. Então, essas placas nos ajudam a orientar e a viajar em segurança. Imagina se essas placas todas que você encontra no seu caminho, no seu trajeto, todos nós dependemos dela. Mesmo que você não dirija, você vai andar com alguém, num ônibus que precisa dessas orientações. Imagina se trocasse todas essas orientações. Onde fosse perigoso, estava escrito lá, 110. Onde tinha que ir, por exemplo, a 50. Porque a pista é escorregadia, porque pode ser que tenha animais na pista, e assim por diante, várias coisas. As informações trocadas, elas colocam em risco a nossa vida. Então, as coisas de Deus são informações para nós, para a nossa caminhada. As informações certas, elas nos darão segurança, nos farão viver a vida com maior segurança e com muita probabilidade de fazer essa viagem bem. A nossa vida às vezes parece uma viagem, né? Cada dia um após o outro e assim por diante. Agora, se você tem informações erradas, você tem tudo para se dar mal. Por isso que até o aprendizado da Bíblia errado é uma informação errada. Uma pessoa já me perguntou assim: mas o que tem a gente aprender uma doutrina errada? Olha, ela é uma informação errada. Se ela é errada, ela coloca em risco a sua vida. Sempre. Qualquer coisa errada coloca em risco a sua vida, porque é uma informação falsa, que não te servirá. Você pode até confiar numa informação falsa, mas ela não vai acontecer, porque a informação falsa é uma mentira, é um engano, ela não existe de fato. A mentira é isso. A mentira não existe. A verdade é aquilo que existe. A gente poderia trocar o nome ou a palavra verdade por realidade. O que é verdade? Verdade é realidade. O que é mentira? Mentira é aquilo que não é realidade. A mentira não existe. A mentira é algo criado só com palavras. Entende? Criado só com palavras. Eu posso aqui criar um monte de coisa com palavras, mas não existe. Então é uma informação que não equivale à realidade. Portanto, que só a verdade pode nos levar, nos encaminhar na nossa caminhada para um bom caminho, com segurança e com a vitória lá no fim. Entende? Por isso que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para a gente ir ao Pai, a gente precisa da verdade. Com uma mentira, você não vai chegar ao Pai, você vai chegar em outro lugar. Você já viu aquela expressão que as pessoas dizem? A gente não precisa ficar preocupado com nada, não. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Eu não posso pegar aqui qualquer caminho para ir para casa. Quando eu for voltar, eu não posso pegar, senão eu vou para mais longe de casa. Eu tenho que pegar o caminho certo. Eu tenho que pegar o caminho certo para ir para casa. Então, o caminho para ir para Deus só tem um: é a verdade, é Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer a verdade. Não importa o tanto de tempo que nós somos convertidos, não importa se estudou, se não estudou, essa verdade é acessível a todas as pessoas. E ainda que já tenhamos muita idade ou muito tempo de convertido, ainda a gente tem que continuar aprendendo, tá? Temos que continuar aprendendo as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são grandes, irmãos. As coisas de Deus são grandes, grandiosas, e não há como a gente saber de tudo agora. Por isso que a gente todo dia tem que buscar o conhecimento.
Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar do Espírito Santo. Vou usar basicamente um texto só, então eu vou falar da ação do Espírito Santo baseada em um texto. Abre Romanos no capítulo 8 comigo. Romanos capítulo 8. Uma coisa que nós temos que aprender muito é sobre o Espírito Santo. Por que a gente tem que aprender muito sobre o Espírito Santo? Porque é Ele quem efetua a obra de salvação em nós hoje. Nós acreditamos na Trindade, não é mesmo, irmãos? Você também acredita na Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é aquele que enviou o Filho como o Redentor. O Filho, ele envia o Espírito Consolador. Por isso que João Batista falou que é ele, o Filho, que iria batizar com Espírito e com fogo. O próprio Jesus falou: se eu não for, eu não vou enviar o Consolador. Então um envia o outro. Antigo Testamento, o Pai está em evidência. Ele é conhecido como o Senhor no Antigo Testamento, ou até noivo ou esposo de Israel. Nos Evangelhos, no Novo Testamento, Jesus está em evidência. Ele nasce de forma diferente, vive de forma diferente, ele morre e ressuscita para nos salvar, mas ele está em evidência. A partir do dia de Pentecostes, depois que Jesus sobe, então o Espírito Santo agora está em evidência. A era da igreja, o tempo da igreja, é um tempo em que o Espírito Santo está operando na igreja. Ele que está em nós, efetuando a salvação. Deus amou o mundo e deu o seu Filho, não é isso? João 3,16 diz. O Filho veio, morreu e fez toda a obra de redenção. Ele morreu e ressuscitou, fez de tudo, ele pagou o preço. Mas nem assim a gente ainda estava salvo. O Espírito Santo, ele pega aquela obra de Jesus e ele traz para as nossas vidas. Entende? Ele torna a salvação efetiva em nossas vidas. É isso que o Espírito Santo faz. Tudo que Deus fez, por exemplo, Jesus já morreu, tem 2000 anos que ele morreu. Mas tem um monte de gente que não é salva ainda. Mas em algum momento o Espírito Santo vem e toca nessa vida. Convence essa pessoa do pecado e sela essa pessoa. Pronto, é uma pessoa salva. Quem que trouxe aquela obra de Cristo para ela? O Espírito de Deus. É claro que alguém tem que pregar o Evangelho para essa pessoa, porque Deus só salva através da pregação do Evangelho. Por isso que muito mais que orar pela salvação, nós temos que pregar. A gente pode orar sim, para Deus mover e tal, né? Mas nós temos que falar o Evangelho, falar para as pessoas o Evangelho. O Evangelho é o modo com que Deus salva o homem. Então vamos lá, Romanos 8, nós vamos ler a partir do verso 11. Verso 11 nos diz assim a palavra de Deus: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então vamos lá. Eu vou falar basicamente de 5 ações do Espírito Santo nesse texto aqui na nossa vida hoje. A primeira é o seguinte: o Espírito Santo, ele dá vida. O Espírito Santo, ele gera a vida de Deus em nós. Baseado no primeiro versículo que nós lemos, o 11, que diz assim, ó: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O texto está falando da ressurreição de Cristo e está falando da nossa ressurreição também.
Jesus é chamado de as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. É claro que quando a gente fala o primeiro a ressuscitar, no Antigo Testamento teve ressurreição. O próprio Jesus ressuscitou antes de morrer a Lázaro e a outras pessoas. Mas lembra que todas as pessoas que ressuscitaram antes de Jesus, e até algumas depois de Jesus mesmo, da ressurreição de Jesus, elas ressuscitaram, mas morreram de novo. O Lázaro ressuscitou e depois morreu de novo. Entende? Mas presta atenção, Jesus morreu e não morre de novo. A morte não tem mais poder sobre ele. Nós também, quando ressuscitarmos na vinda do Senhor, nós não vamos morrer de novo, porque é a ressurreição para a glória de Deus. Essa é a ressurreição do último dia, do tempo final, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, segundo o texto, diz que Deus vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito de Deus vai ser a ação de Deus para ressuscitar. Está falando de ressurreição física, mas eu quero falar também da ressurreição do nosso interior. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Quem é que gerou essa vida em nós, irmãos? O Espírito de Deus. Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos. Tito 3,5 diz: salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sabe o que significa regenerador? É que dá vida novamente. Regenerar é dar vida novamente. Gerar é dar vida. Regenerar é dar vida de novo. Então, quem que nos dá vida de novo? O Espírito de Deus. Por isso que água é um dos tipos do Espírito Santo, símbolos do Espírito Santo. Sem água, irmãos, não existe vida biológica aqui na Terra. Não existe vida. Sem água não existe. Não existe a vida humana. Para você ter ideia, 70% do nosso corpo é água. Se a gente fosse exprimido, só ia sobrar 30%. Se fizesse um suco da gente, né, ia sobrar só 30%, porque o resto é água. E tudo é água, precisa da água. Não há vida sem água aqui na Terra. Então o Espírito Santo é água. É água, o Espírito Santo é água. O próprio Jesus, ele fala sobre isso: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que crê em mim, fluirá no seu interior rios de água viva. Ele está falando isso do Espírito Santo. O capítulo 7 de João fala isso. E ele relaciona água com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que dá vida a nós. Ele vai ressuscitar o nosso corpo, mas ele dá vida espiritual também. Irmãos, uma pessoa sem Jesus hoje, sabe o que ela é? Ela é uma pessoa viva morta. Ela está viva biologicamente, o seu corpo está vivo, mas espiritualmente ela está morta. Por isso que Jesus falou assim, é necessário nascer de novo. E ele fala assim: nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Olha bem, água e Espírito, tudo muito bem ligado. Então o Espírito Santo é o responsável pela nossa vida hoje. Porque hoje nós já nascemos para Deus, não é verdade? Glória a Deus por isso. Nós nascemos para Deus. Já passamos pelo novo nascimento, já convertemos. E Ele então sustenta essa vida. Então o Espírito Santo, ele traz a vida de Deus para nós. O pecado mata, o Espírito dá vida. Estávamos mortos nos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. O pecado nos separa da glória de Deus, e o Espírito Santo nos restaura novamente a glória de Deus em nossas vidas. Então, nesse texto, qual que é a ação do Espírito? Dar vida. Ele dá vida. Então, se você acha que precisa de mais vida, você precisa de mais Espírito Santo. Então, é Ele quem nos dá vida, certamente. Porque, segundo o texto que diz, é o Espírito que habita em nós. O Espírito que habita em nós, é Ele, por meio dele que Ele nos dá vida. Por meio dele que Ele nos dá vida. Então hoje nós temos a vida de Deus em nós. Por isso que é possível ter a comunhão. O Espírito em nós, reatando a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão com Deus.
Mas é impressionante que o mesmo texto que diz que o Espírito dá vida, vai falar de uma outra coisa que o Espírito faz, que é o contrário. O Espírito também mata. Impressionante. Vamos ver o que ele mata. Versículo 13. Olha bem o que diz o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha aqui, ó. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o Espírito que gera vida, esse Espírito também, ele é usado para gerar o quê? Morte. Morte de quem, irmãos? O que diz aí o texto? Morte de quem? Dos atos do corpo, dos feitos do corpo. Então presta atenção, nós precisamos da vida do Espírito, mas nós também precisamos que alguma coisa morra em nós. Tá? Então a gente tem que lidar com a vida e com a morte. Você precisa de mais vida de Deus, nós precisamos de mais vida do Espírito, mas nós também precisamos de mais morte. Meu Deus, o mesmo Espírito da vida, ele dá morte, ele nos ajuda. E o que tem que morrer? Os feitos, os atos do corpo, ou seja, as obras da carne. Aqui o texto está falando das obras da carne. O que são as obras da carne? O texto lá de Gálatas fala, na verdade são um monte de pecado. Quer dizer, qualquer pecado que ainda se manifesta em nossa vida, ele tem que morrer. E como que ele vai morrer? Através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, só o Espírito pode matar o pecado em nossas vidas. Isso é libertação. Ou seja, o Espírito que é o agente libertador de Deus em nossas vidas. Não é puramente ou só o nosso esforço. Claro que devemos esforçar, isso é óbvio. Mas o nosso esforço, irmão, sabe que o nosso esforço não dá vitória contra o pecado? Não dá vitória contra o pecado, não. Se fosse assim, a pessoa sem o Espírito ia vencer o pecado. Você conhece alguém sem o Espírito que já venceu o pecado? Eu não conheço. Porque o pecado, ele não está só na prática. O pecado não está só na prática, não. O pecado está na alma, está no interior do homem, na natureza do homem. Se olha bem, se uma pessoa nasce hoje, uma criança nasceu hoje, a gente vai cercar ela. Não deixa ela conhecer o mal, não deixa ela aprender o pecado, não deixa ela ouvir má notícia, ela vai ser santa. Aí cresce, não sabe nada de errado. Ela foi guardada, está protegida com uma bolha. Será que essa pessoa que foi protegida de todo mal nunca fez nada errado? Será que ela é pecadora? Ela continuaria sendo pecadora. Porque o pecado não está somente na prática. O pecado está na raiz, o pecado está na natureza, dentro. Olha, se a gente não praticasse nem o pecado sequer, a gente ainda seria pecador. Então, como que a gente vai livrar? É quando o Espírito vem da vida e vence o pecado em nós. Através do sacrifício de Jesus que ele pagou lá na cruz, aí sim, o pecado é vencido assim. Então é só Deus que pode vencer o pecado em nós. E aqui nesse texto fala da mortificação das obras da carne, dos feitos do corpo. Aqui, feitos do corpo, gente, eu quero até explicar isso aqui de uma maneira bem clara. Quando o texto fala dos feitos do corpo, na verdade não está falando do corpo em si. Porque existe uma ideia, assim, na religião, de que o nosso corpo é mau. O nosso corpo não é mau. Porque o pecado, segundo Jesus, ele não nasce, não é no corpo. Jesus falou que o pecado ele procede do coração do homem, é de dentro do homem. O corpo, o que o corpo é? Ele apenas vai realizar, como se fosse um veículo que realiza aquilo que nós queremos. Aí, baseado nessa ideia de que o corpo é mau, inclusive essa é uma ideia de um grupo que surgiu dentro da igreja nos primeiros séculos, chamado gnósticos. Os gnósticos, eles ensinavam o seguinte, olha bem o que os gnósticos ensinavam. Eles diziam que o corpo era mau, o espírito não, o espírito era santo. Pelo fato do corpo ser mau e o espírito santo, o espírito da pessoa era santo, quer dizer, ele pregava uma espécie de dualismo, uma separação, como se o homem fosse duas coisas distintas. Nós não somos, nós só somos uma coisa só. Aí eles diziam o seguinte: com o corpo você pode praticar o pecado que você quiser, que não vai contaminar o seu espírito. Aí eles faziam
tudo que eles achavam que era bom, eles faziam. Quer dizer, eles não tinham essa disciplina que a Bíblia ensina de afastar do pecado, santificar a vida, porque eles achavam que o corpo é mau mesmo, não tem jeito para o corpo. Então eles podiam pecar. Isso era na igreja. Podiam pecar, mas o espírito seria salvo. E aí, pelo corpo ser mau, o que eles faziam? Eles negavam que Jesus tinha nascido em carne. Eles diziam que Jesus era tipo assim, uma coisa que apareceu, era uma coisa espiritual, ele não tinha corpo físico igual a nós, era um corpo diferente. Por isso que lá na carta de João diz assim: todo espírito que nega que Jesus veio em carne, esse espírito não procede de Deus. É por causa desse pensamento gnóstico, né? Aí, só que essa ideia de que o corpo é mau permaneceu sobretudo na igreja católica. Tanto é que você vai assistir filmes antigos aí da igreja católica, ou até atuais, eles tinham o costume de martirizar o corpo, pegar chicote, bater no corpo por causa do pecado, bater no corpo. Tinha gente que pulava em planta espinhosa para vencer o pecado. E eu digo para vocês, não se vence pecado assim. E hoje, às vezes no meio evangélico existe essa ideia, não chegam a martirizar o corpo, mas às vezes a pessoa faz jejum. Alguns dizem que faz jejum para maltratar o corpo. Eu já ouvi essa expressão, jejum para maltratar o corpo. Ou então existem igrejas que não permitem muito a pessoa cuidar do corpo, principalmente as mulheres. Não pode cuidar muito do corpo porque isso é vaidade, não pode ter vaidade com a carne. Aí eu fico pensando assim comigo: da onde que eles tiraram isso? Se a Bíblia diz assim, que o nosso corpo é templo, e a Bíblia diz: quem destruir o corpo, Deus o destruirá, porque o corpo é corpo do Espírito. E ainda diz mais, que nós somos comprados e não pertencemos a nós, somos de Deus. Isso está incluído no nosso corpo. Aí eu pergunto: nosso corpo pode ser mau? Ele não é mau. Nosso corpo não é mau, não. Nosso corpo é uma dádiva de Deus. Por isso, quando a gente está doente, a gente tem que cuidar do corpo. A Bíblia ensina isso. A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. A gente não pode maltratar o corpo, ainda que haja expressões no Novo Testamento que pareça isso. Esmurro o meu próprio corpo. É uma palavra figurada que mostra a luta da carne e do espírito. Mas a carne, para falar a verdade, não é o corpo. A carne é a natureza pecaminosa. Não é o corpo que gera o pecado, é o nosso interior. O corpo apenas vai satisfazer o desejo da nossa alma ou do Espírito de Deus. Porque o texto está dizendo que o Espírito mortifica os feitos do corpo. Os feitos do corpo, aqui o texto está dizendo pecado. Então o Espírito, ele dá vitória contra o pecado. Então, se alguém está preso por algum pecado, por algum vício, por qualquer coisa, existe esperança para essa pessoa? Existe. A partir da ação do Espírito Santo na vida dela. Irmãos, nós podemos vencer qualquer coisa pelo poder do Espírito Santo. Qualquer coisa, seja difícil ou não, o Espírito de Deus, ele pode nos dar a vitória. Amém? Amém. Então nós temos que tomar posse dessa bênção. Então a ação do Espírito, mortificar os atos do corpo. Então, mas isso é do Espírito, não é meu? Não, é do Espírito. Eu obedeço ao Espírito, mas quem vai fazer isso é o Espírito. Porque senão eu vou lutar a vida inteira contra pecado A ou B. É igual aquelas pessoas que querem parar de fumar. Já viu? A pessoa quer parar de fumar. Aí um dia ela fica nervosa, quando ela percebe, ela já está com outro cigarro na mão, está fumando já. Por quê? Ela fez pelo impulso. Ela na verdade não foi liberta daquele negócio, né? Então há uma maneira de ser liberto, através da ação do Espírito Santo. Então o Espírito ele dá vida, o Espírito também ele mortifica. Então há coisas em nós que precisam de vida, há coisas em nós que precisam de morte mesmo. São os atos do corpo. Amém? Essa é a segunda ação do Espírito nesse texto. Vamos passar para a terceira. Versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Então, o Espírito guia os filhos de Deus. Guiar é dar a direção. Guiar é dar a direção. Agora, antes de falar sobre isso, sobre a direção do Espírito Santo, eu quero antes falar do seguinte, dos filhos de Deus. O que prova que uma pessoa é filho de Deus? Se ela é ou não guiada pelo Espírito de Deus. Não é se ela é membro da igreja, se ela é batizada, se ela dá o dízimo, não é isso. Tudo isso ela tem que fazer. Mas o que prova que a pessoa é filho de Deus mesmo é a direção do Espírito Santo na vida dela. Porque a pessoa não salva é guiada pela carne, pelo mundo ou pelo diabo. Essas três forças que dominam o homem: a carne, o mundo ou o diabo. Agora, o Filho de Deus não é dominado por isso. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Que bênção! Nenhuma dessas forças o domina. É o próprio Espírito de Deus que o domina. O que é isso, irmãos? Esse negócio do Espírito guiar. Vamos tomar como ponto de partida o Espírito Santo, o Antigo Testamento. Lembra quando os hebreus foram para o deserto? Eles tinham uma nuvem e uma coluna de fogo. Aquela nuvem, ela cobria eles do calor, né, do deserto, que é calor violento. Mas aquela nuvem, ela guiava, ela que dava direção. Quando era para eles pararem, a nuvem simplesmente parava. Quando era para eles caminharem, a nuvem saía do lugar e eles tinham que ir atrás, ou melhor, debaixo da nuvem. Entende? Aquela nuvem representava a direção de Deus, era o modo de Deus os guiar. Toda uma nação durante 40 anos foi guiada por aquela nuvem. Às vezes a nuvem ficava muito tempo parada, ali eles armavam um tabernáculo, moravam ali por algum tempo em tendas. Aí um dia que a nuvem, Deus movia a nuvem para sair daquele lugar, eles todos iam. Lá no livro de Números, no Antigo Testamento, mostra muito bem isso, como que eles eram guiados. Agora, para nós, essa nuvem é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Moisés e os hebreus, é lá na carta aos Coríntios, se não me engano, que diz isso, que eles foram batizados tanto no mar quanto na nuvem. Batizados é identificados. E nós, nas águas e no Espírito. Então o Espírito é que nos guia, que nos dá a direção. Agora, irmãos, todos nós não nos deparamos em determinada situação em que a gente pensa assim: qual decisão que eu vou tomar? O que eu vou fazer? Às vezes nós nos deparamos assim numa encruzilhada. Você não sabe qual caminho tomar, qual decisão tomar. Eu faço ou não faço? É agora ou não é agora? Eu compro ou não compro? Eu me comprometo ou não? Eu estou com 2 ofertas de emprego. Qual que eu vou? Eu preciso de uma direção. Eu certamente preciso de uma direção. Quase todo mundo, irmãos, quando está nessa situação, nesse dilema de tomar decisões, porque a nossa vida é cheia de decisão. E principalmente nós, aqui a maioria, que já passamos do 40, né? A maioria pelo menos, nós já tomamos muitas decisões na vida, não é mesmo? Sobre estudo, sobre trabalho, sobre casamento, sobre filhos e outras coisas mais. Nós já tomamos muitas decisões. Agora, vamos pensar aqui: será que todas as decisões que nós tomamos foi a melhor? Tem decisão que a gente só vai saber se ela é boa ou não só anos depois. Eu ouço muitas pessoas falando assim do casamento. Depois de muitos anos, eu me arrependi de ter casado. Ou eu me arrependi de ter feito esse curso. Eu me arrependi de ter feito aquilo. Eu me arrependi. Por quê? Não teve direção no momento certo. Então nós precisamos de uma direção, de uma palavra, uma convicção. A maioria das pessoas faz o seguinte: quando elas estão nessa situação, elas procuram pastor da igreja, procura alguns irmãos e pede: ora para mim. Ou até pede: o que eu faço? Pergunta às pessoas: o que eu faço? Ora para mim. O que eu devo fazer? Irmãos, esse não é o caminho melhor. A gente tem que pedir oração, a gente deve buscar conselhos, mas em primeiro lugar nós temos que buscar o conselho do Espírito Santo. Espírito Santo é conselheiro, Jesus é conselheiro, o Espírito Santo é consolador. Você sabe o que significa a palavra consolador?
As nossas versões portuguesas traduzem de duas maneiras, ou é consolador ou ajudador. Jesus principalmente usou esse termo. No original, no texto grego, é paráclitos. Paráclitos é a palavra traduzida por consolador ou ajudador. E o que significa essa palavra paráclitos? Significa, é o mesmo que uma pessoa capaz, de maior, adulta, que toma na sua mão uma pessoa incapaz, uma pessoa de menor, uma pessoa que não tem condição de cuidar da sua própria vida. Ou seja, é um tutor com um incapaz. E aí, toma essa pessoa pela mão e leva ela pelo caminho certo. Então o Espírito Santo é isso. Quem que é o incapaz da história? Nós. E quem que é o tutor? Ele. Ele é o ajudador. Por isso que ele ajuda. Ele não faz tudo, ele ajuda. Ele é o consolador, é aquele que te orienta. Por isso que Jesus falou a respeito do consolador, lá no Evangelho de João, capítulo 14 a 16, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos fará lembrar, ele convencerá do pecado, e assim por diante. Jesus fala várias coisas que o Espírito iria fazer. Então, antes de pedir oração a alguém, antes de buscar conselho de alguém, eu preciso orar e buscar o Espírito Santo. E é impressionante, onde você estiver, você pode fazer isso, porque o Espírito Santo, ele não está nem lá, nem ali e nem aqui, ele está em você, entende? Às vezes você está num lugar distante, sozinho, mas o Espírito está com você. Você não pode contar às vezes com a ajuda de ninguém, o Espírito está com você. Então, o que eu aconselho sempre é o seguinte: vamos orar a Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Me mostra, me orienta. Eu preciso da tua direção. Eu tenho que ir por esse ou por aquele caminho? Eu tenho que falar sim ou falar não? Eu devo comprar esse negócio, entrar nesse negócio que eu quero ou não? Porque nós entramos em determinadas coisas, irmãos, que vai atrapalhar a nossa vida. Às vezes a gente, é o desejo nosso, a gente só conta com a parte boa, não é isso? Quando você quer fazer alguma coisa, você quer comprar alguma coisa, você quer comprometer com alguma coisa, você quer... A gente só vê o lado bom. Ah, vai ser bom, vai ser... A gente nunca olha que às vezes pode dar errado. Ah, não, mas é pela fé que eu tomo as minhas atitudes. Olha, que às vezes nós achamos que tomamos atitudes pela fé, mas é contrária à vontade de Deus. Se é contrária à vontade de Deus, não pode ser pela fé, porque a fé só pode fazer a vontade de Deus. Então, eu tenho que buscar a resposta do Espírito Santo. A partir daí, eu posso buscar conselho, pedir oração na igreja, porque aí eu já estou em sintonia com o Espírito, ele vai falar, vai usar meus irmãos. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu preciso, sobretudo, do conselho do Espírito Santo de Deus que está em mim. Entende? O texto diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Isso é para o dia a dia, irmãos. Isso não é só para coisas importantes, é para tudo. Para tudo que a gente vai fazer, o Espírito ele pode nos guiar. Nós somos espirituais. Espirituais por quê? Porque temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então, não jogue esse recurso que Deus te dá fora. Não jogue fora. Usa isso todo dia. E a sua vida vai ser uma bênção. A sua vida vai ser uma bênção. Você vai experimentar muitas vitórias. Porque o Espírito Santo não erra. O Espírito não erra. Não tem como ele errar. Ele sabe de tudo. E ele sabe o que é melhor para nós. Tanto é que eu vou mostrar para vocês um texto aqui nesse capítulo mesmo. Olha o versículo 27, aí do mesmo capítulo. O que diz? 8:27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quem intercede pelos santos, irmãos? O Espírito. Versículo 26 diz isso. Vamos ler o 26 também para a gente saber. Olha aqui, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E diz o versículo 27 que nós lemos primeiro, que ele intercede segundo a vontade de Deus. Não é segundo a nossa vontade. Agora você tem que ter coragem, tá? Para pedir o Espírito Santo te dar orientação,
Mas quando você vai pedir orientação a Deus, para Ele te revelar o que você tem que fazer, você tem que estar disposto a abrir mão do que você quer. Porque a vontade de Deus pode ser o contrário do que você quer. Pode ou não pode? Pode. Eu posso querer uma coisa, mas Deus não quer. Porque o que eu quero, sabe o que é o que a gente quer, irmãos? Normalmente o que a gente quer é aquilo que a gente acha que é bom para nós. Mas só que tem um porém. Hoje a gente acha que determinada coisa é boa para nós, mas amanhã a gente não sabe se é. Entendeu? É igual aqui quem é mãe, quem é pai. Eu vou dar um exemplo bem claro. Chega um momento que os nossos filhos vão namorar. Só que nós já vivemos muito mais que eles, então a gente sabe, toda essa estrada que eles vão passar, a gente já sabe de tudo. Aí chega a mocinha e fala assim: não, mamãe, eu arrumei um namorado, tá. Aí fala o nome do namorado. Só de falar o nome, o trem já soa mal aqui para você. E você já fala: não, esse aí não dá. Esse aí eu não concordo. Esse aí não dá certo, isso aí não dá. Mas ela vem toda alegre. Você já sabe julgar. Ela só está vendo hoje. Você não está olhando só hoje. Você está olhando para mim, está olhando para o futuro dela. Esse aí não dá para o seu futuro. Esse aí não dá para você casar com ele. Entendeu? Mas a jovenzinha sabe pensar assim? Não sabe. Ela não sabe. Ela está pensando só de hoje. Ah, o rapaz é bonitinho. Ele é muito legal, ele é bonito. Ah, mas isso aí resolve? Não resolve. Não resolve. Entende? Por isso que muita gente que já passou de certa idade fala assim: ah, eu queria ter meus 20 anos, mas só com a cabeça que eu tenho hoje. Aí eu costumo falar: não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque essa cabeça a gente só vai adquirindo com o passar do tempo, só com a vivência. Por isso que envelhecer tem todo o seu lado positivo. A gente tem que focar esse lado. Você fica sábio, e tem que ficar sábio. Fica mais entendido das coisas. O corpo vai ficar mais fraco, cansado, né? A gente já tem que pôr óculos, já não anda como andava, já não faz o que fazia, mas a cabecinha tá ó. Então tem a coisa, o lado positivo. E por isso que a gente sabe, quando vem um jovenzinho falando com a gente alguma coisa, a gente já tem a resposta para ele: não, isso não dá. Então, por isso que eu disse que a gente tem que saber abrir mão do que a gente quer. Porque a gente, como jovem, diante de Deus: ah, eu quero isso. Aí Deus vai falar assim: não, isso não é bom para você. Aí tem irmão que chora, né? Ah, mas eu quero e Deus não me dá, eu quero e Deus não me dá, eu tenho orado tanto e Deus não me dá. Ele não dá porque ele não é bom. A Bíblia diz que Deus é Pai. E Ele sabe dar boas coisas para a gente. Se você pediu e Ele não deu, fica tranquilo. Ele está cuidando de você. Ele cuida de você. E Ele só nos dá o melhor. Ele só nos dá o melhor. Então, o Espírito Santo, nós precisamos dessa direção do Espírito Santo. Senão a gente entra em cada enrascada. A gente entra em cada problemão. E você vê no dia a dia quantos irmãos nossos, pessoas aí crentes, estão entrando em enrascada, em problemas. Mas vai pela emoção. Tem muita gente que anda de acordo com a influência das pessoas. Ah, faz isso, eu fiz. Compra, eu comprei. Olha, mas a sua vida é a sua vida. Eu vou fazer o que eu posso fazer. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer o que você está fazendo. Tem gente que é assim, né? Só anda na sombra do outro. Só anda na sombra do outro. Nós não devemos andar na sombra do outro. Nós temos que andar na sombra da nuvem. E que sombra é essa? É do Espírito mesmo. A Bíblia mesmo diz lá no Salmo 121: Ele é a tua sombra, à tua direita. Quer dizer, sombra é aquilo que não te deixa nunca. Ela sempre está com você. O Espírito não nos deixa nunca. Ele está sempre conosco. Amém? Sempre conosco. Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos ver o que mais o Espírito faz aqui nesse texto. Mais duas coisas. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então, o que o Espírito faz aqui nesse texto? Ele nos adota. Quem nos adota, irmãos, é o Espírito. Olha aqui: recebeste espírito de adoção.
É o Espírito que nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Lá em João 12 diz assim: veio para os que eram seus, os seus não receberam, não é Jesus, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Exatamente, através da obra de Jesus. Mas como eu já disse anteriormente, que quem efetiva em nós a obra de salvação é o Espírito. Então é o Espírito que nos adota, é o Espírito que vem sobre nós e faz de nós filhos de Deus. Porque a obra de salvação é feita pelo Espírito de Deus. Lembra que Deus está no seu trono. A Bíblia diz, esse capítulo diz que Jesus está à direita de Deus, intercede por nós. E onde está o Espírito? Em nós. É Ele que nos adota. É Ele que nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Quando fala adotar, significa que a gente não era filho de Deus. As pessoas dizem assim: ah, mas todo mundo é filho de Deus. Tudo bem, é filho no que diz respeito à criação. Mas filho, para valer? Não. Filhos são só aqueles que se tornaram crentes em Jesus Cristo, lavados pelo poder do Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. Por quê? Porque o filho, ele participa da natureza. O filho procede do pai. O filho é herdeiro. E a Bíblia diz que só, olha o versículo 17 que termina, olha aqui, ó. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito Santo nos faz participar das coisas de Deus, por isso que você se torna herdeiro. O que é o herdeiro? O herdeiro participa de tudo aquilo que é do seu pai. Olha bem, o que Deus fez na nossa vida, irmãos? Ele nos faz participar das suas coisas. Por isso que nós vamos participar da sua glória. E vamos participar, na verdade nós já participamos da sua glória. Ainda ela não é totalmente, mas ela vai acontecer totalmente na nossa ressurreição, quando o Espírito nos ressuscitar, tá? Nós já participamos das coisas de Deus, já temos comunhão com Deus, já fomos feitos templos. Por quê? Porque o Espírito nos adotou. E aí Ele nos dá o direito de dizer Abba. Abba significa pai. Nós temos todo o direito de dizer pai. No Antigo Testamento não havia esse relacionamento de Israel com Deus como pai. Foi Jesus que começou a falar desse relacionamento, pai. E Jesus sempre se referia a Deus como pai. Ele ensinou aquela oração: Pai nosso que estás no céu. E assim por diante, foi Jesus. E a partir daí, Ele abriu esse caminho de um novo relacionamento como pai e filho. Pai e filho. Deus, na Bíblia, Ele mostra diversos relacionamentos. Ele chama os homens de servos. Agora, o relacionamento que Deus quer para nós é muito mais que servo. Uma coisa é você ter um servo, outra coisa é filho. Servo, você paga ele não faz parte ele não participa das suas coisas. Ele cumpre uma obrigação. Agora, o filho não, o filho é da família. O filho é chegado. O filho participa de tudo. O filho é herdeiro. Tudo que é do pai é do filho. Então, por isso que é maravilhoso sermos filhos. E é o Espírito Santo que nos adota. Então, nós estamos falando de filiação. A salvação, quando nós somos salvos, nós também nos tornamos filhos de Deus, de fato e de direito. De fato e de direito. Jesus já chegou a falar que pessoas eram filhos do diabo. Falou para os judeus: vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem. O diabo é o pai da mentira. Se você mente, ele é seu pai. Então Deus não era o pai deles, era o diabo. Agora, os salvos em Jesus é chamado de filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, que relacionamento maravilhoso, hein? Pai. Pai é aquele que gera, mas pai também é aquele que cuida. Então Deus nos gerou por meio do Espírito Santo, mas Ele cuida de nós. E o Espírito foi o Espírito de adoção que Ele nos deu. Então o que garante que nós somos filhos de Deus? O Espírito que está em nós, o selo que está em nós. Então o Espírito guia os filhos de Deus, e o Espírito adota como filhos aqueles que não eram filhos, eram apenas criaturas. O Espírito adota e o Espírito guia. Amém? Amém. Somos filhos por adoção, por meio do Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. E o último, a última ação do Espírito Santo aqui nesse texto, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito testifica com o nosso espírito. O que é testificar? Testificar é o mesmo que testemunhar.
Testemunhar é o mesmo que falar. Então o Espírito, ele fala, irmãos. Não é só nós que falamos, não. Pedimos a Deus. O Espírito fala. O Espírito fala também em nós. Ele fala com o nosso Espírito. Então existe uma linguagem espiritual. Às vezes você quer ouvir a voz do Espírito aqui, no ouvido. Eu não vou dizer que é impossível, que Deus faz do jeito que Ele quiser. Você lembra Samuel que ouviu a voz de Deus? Estava deitado lá, e ele chamou Samuel, Samuel. Ele ia lá no sacerdote. O que é? Eli. Era o nome do sacerdote. 3 vezes isso aconteceu. Aí o sacerdote entendeu: olha, é Deus que está te chamando. Então, se você ouvir de novo essa voz, você vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. Aí Samuel, Deus chamou ele de novo pelo nome, e ele foi e disse: fala que o teu servo ouve. E a partir dali, Samuel foi um grande servo de Deus, um profeta, que sempre ouvia a voz de Deus. Então, a gente não precisa ficar preocupado em ouvir aqui no ouvido, mas a gente tem que ouvir no Espírito. Isso é para todo mundo que tem o Espírito Santo. Sabe? Irmãos, o Espírito fala conosco. E eu tenho certeza que você ouve a voz do Espírito. Às vezes você não sabe identificar. Eu costumo ensinar como que se ouve a voz do Espírito. Quer dizer, não é como se ouve, como identifica. Nós, dentro de nós sempre ouvimos uma voz. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma voz que sempre nos leva para as coisas de Deus. Diz que nós temos que santificar, que nós temos que vencer o pecado, diz que nós temos que pregar o Evangelho, diz que a gente tem que perdoar. A gente não sempre ouve essa coisa dentro de nós. Você passa um problema, aí daí a pouco a gente sente dentro de nós: olha, você não devia fazer assim, você não devia agir assim, você devia voltar lá e consertar. Você sente isso dentro de você de vez em quando? Você fala uma coisa com uma pessoa, uma palavra brusca, aí aquele negócio fica te martelando o dia inteiro. Você não deveria ter falado assim. Você tem que pedir perdão. Isso aí é a voz do Espírito. Só que às vezes você vai deixando: isso é da minha cabeça. Quantas pessoas falam: isso é da minha cabeça, isso é da minha cabeça, e nunca faz. Sabe o que ele faz? Ele deixa de aprender a ouvir a voz do Espírito. E aí eu costumo dizer o seguinte: toda vez que você sente dentro de você, ouve essa voz mandando você fazer uma coisa que está de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, não tenha dúvida, essa é a voz do Espírito. Aleluia. Essa é a voz do Espírito, não dá para enganar. Glória a Deus. Só que às vezes tem outra voz dentro de nós. O contrário, essa é sua. Essa é a sua própria vontade. Ou pode ser até o diabo lançando setas. Mas toda vez que você tem essa voz, essa direção te mandando para as coisas de Deus, é a voz do Espírito, porque o Espírito sempre nos leva para as coisas de Deus. E isso não é da sua mente, porque as coisas da nossa mente, normalmente, elas vão para o lado contrário. As coisas que nos encaminham para a vontade de Deus é a voz do Espírito. Então, ouça, não perca a oportunidade de ouvir. Falou bruscamente com alguém, não devia falar assim: vai lá e volta, conserta. Você comprou um negócio e dentro de você está te falando: você não devia ter feito isso. Eu sei que isso acontece com você. Você devia então ou tentar não fazer, ou se fez tentar desfazer, porque é o Espírito que está falando com você. Olha, irmão, se a gente ouvisse mais essa voz espiritual dentro de nós, que é a voz do Espírito, segundo o texto que diz que ele testifica. Ele não só fala que nós somos filhos de Deus, ele fala muita coisa. Jesus falou: ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará, ele vos fará lembrar. Quer dizer, ele nos fala muita coisa. Nós temos que aprender a acostumar a ouvir essa voz, e não só ouvir, obedecer essa voz, e a nossa vida vai ser muito mais abençoada. Nós vamos nos arrepender muito menos das coisas que a gente faz, porque a gente vai ter mais direção. Entende? Vamos buscar isso, irmãos. Isso Deus, Jesus colocou ao nosso dispor. E quem é que faz isso? O Espírito de Deus. Que bênção grandiosa que nós temos. Nós não estamos em trevas. Enquanto tem um monte de gente aí perdido, sabe o que um monte de gente tem que fazer? Todo dia tem que abrir uma revista, um jornal e ler o horóscopo para ver o que vai fazer. Tem que ir num terreiro lá para perguntar lá fulano, que é mais cego que ele, o que ele tem que fazer. Você está entendendo? Tem que perguntar um, perguntar outro, e assim por diante. Ou tem que meter a cara em um muro aí para ver o que vai dar certo. Experimenta de tudo para ver o que vai dar certo. A gente não precisa disso. Nós temos uma direção de Deus em nossas vidas.
Amém? E diante disso, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar desse recurso. Amém? Glória a Deus. Vamos lembrar de tudo que a gente tem que é a ação do Espírito Santo que está no nosso corpo. Primeiro, ele dá vida. O Espírito dá vida. Depois, o Espírito mortifica os feitos do corpo. Depois, quem se lembra? Guia os filhos de Deus. O que mais? Nos adota. E o quinto? Testifica, fala conosco. Veja bem, só nesse texto. Mas eu costumo dizer que esse capítulo é o capítulo do Espírito Santo. Eu até quero orientar você, se possível, ler hoje ou amanhã esse capítulo. Que esse capítulo é muito rico. Esse capítulo fala da pessoa espiritual, da pessoa guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Aproveita as bênçãos desse capítulo. Eu só vou terminar lendo o texto que nós já lemos, o versículo 26, para a gente concluir. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis são gemidos que não podem ser exprimidos com palavras. Então, olha, ele nos assiste em nossa fraqueza. Assistir não é ficar olhando, não. Assistir é dar assistência na nossa fraqueza. Nós somos fracos. Então ele nos ajuda na nossa fraqueza. Entende? E além do mais, ele intercede por nós. Meu Deus, o Espírito Santo faz coisa maravilhosa para nós. Coisa maravilhosa, grandiosa. Nós estamos assistidos, irmão, nós estamos guardados. Por isso que a gente pode viver a nossa vida tranquilo. Deus está nos guardando. E além do mais, lá em Efésios 1,13, fala que nós somos selados com o Espírito da promessa. Selo é marca de propriedade. Por isso que o diabo não pode ficar botando a mão em nós, porque existe um sinal em nós. E esse sinal é o Espírito Santo, irmãos. A Bíblia diz que ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele nos abençoe agora e sempre. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra nos revela a tua vontade. A tua palavra revela-nos o teu querer. Muito obrigado. Abra a nossa mente, o nosso coração. Queremos tanto aprender quanto obedecer a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que o inimigo que nos odeia quer nos derrubar, mas nós queremos tomar posse, Senhor, daquilo que a tua palavra nos coloca ao nosso dispor, que é a ação do teu Espírito, é o operar do teu Espírito. Nós queremos receber esta bênção hoje e sempre em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, capacita os teus filhos. E cada um de nós aqui